A Nintendo sendo Nintendo, né, gente? Exatamente, Nintendo sempre é inovando. Nintendo. Se você não gosta da Nintendo, eu não entendo. Fala galera, aqui quem fala é o Davidson Prata. Nós estamos começando o Gamecast, o podcast do Gameflash Brasil, gameflash.com.br. Esse é o nosso Gamecast número 1, isso mesmo, nós estamos começando já com os dois pés no meio. Vamos falar de meninas nos games, ou melhor, de mulheres, já que as minhas convidadas estão ali meio que batendo já na porta da terceira idade. Se apresentem, meninas. Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Érica. Eu gosto muito de jogos de RPG e de survival. Se tiver terror com RPG, melhor ainda para mim. E eu já tô aí na casa dos 33 anos, né? E agora eu tenho um desafio, porque eu tô gerando um gamerzinho. Ai, que fofo! Ah, que legal! Yay, parabéns! Parabéns! Obrigada! Oi, gente, tudo bem? Beleza? Meu nome é Natácia, eu tenho 27 anos, eu curto MMORPG e RPG em geral. Nerd! Tá, vamos lá. Boa noite. Eu sou a Lola, eu tenho 27 anos e o que eu mais gosto, eu gosto muito de FPS. Tenho jogado assim muito desde nova FPS, mas eu gosto também muito de hack and slash. Eu sou porradeira mesmo. Então eu gosto de jogos de FPS, hack and slash e jogos de simulação também. Eu sou bem menininha, gosto de The Sims. Mas eu também amo. Mas o meu favorito tem sido FPS. Mas como assim? Eu também gosto de simulação, ué. Caramba, eu jogava The Sims, jogava... Pô, não. Absurdo, preconceito. Não, eu falei que The Sims é uma coisa... Não, eu tô falando que... Olha você distorcendo as coisas. É porque geralmente eu conheço poucos rapazes que jogam The Sims, cara. A maioria não gosta de verdade. Eu muito pelo contrário. Eu conheço muita gente que mesmo? Aí, Nossa, tá vendo? Eu, assim, na minha família, né, tem muitos homens na minha família, né? Uhum. E eles geralmente gostam de The Sims, né? O meu marido mesmo, ele gosta bastante. Olha que chique! Meu primo que gosta legal. bastante, entendeu? Meu irmão gosta bastante. Gente, que maravilha! Olha, eu conheço um cara que gosta de The Sims e, tipo assim, todos os meus outros amigos, e eu tenho muitos amigos homens, nenhum gosta, de verdade. Eu conheço só um também que joga The Sims, e olha lá. Não, Clapalsos, pô, conheço Clapalsos. Como assim? Isso é absurdo. Como vão falar que ninguém gosta de The Sims? Ah, não. Pô, sacanagem. Eu jogava The Sims quando eu era mais novo. Uhum. O melhor do The Sims é o dinheiro infinito. Clapalsos. A partir do 3 é o Motherlode. Ah, é? Tá vendo? Por isso que eu não gosto. A partir do 3 é o Motherlode. É verdade. Aí, tá vendo? Isso que me desestimulou. Eu não sabia qual era o código. Eu desisti do jogo cedo. Deve ter sido isso. Meninos, vamos lá. Me conta agora aí, qual foi o seu primeiro contato com games? E com qual jogo também? Foi na sua infância, já era adulto, foi na sua adolescência? Olha, pra falar do meu primeiro contato com o jogo, eu acho que fica muito complicado, assim, porque desde quando eu me entendo com gente, eu tô nesse mundo de videogame, né? Meu pai é um gamer, e aí ele tinha um Atari em casa, então meu primeiro contato foi com o Atari. Ih, né? Muito idosa! Doido! Não, Eu sou apaixonada com aquele Elevator. Eu amo esse jogo e vou defendê-los. Mas, gente, vocês não entenderam a estratégia do meu pai. Ele deixou o videogame velho pra eu jogar. Ah, entendeu? tá. Sei. Que é o que eu vou fazer com meu filho. Com certeza. Começar da base. Ah, tá bom, viu? Começar a dar exatamente pra valorizar. Então, não é Claro. né? Tem que ter Exatamente. Então, assim, eu comecei com o Atari, né? Meu pai introduziu com os jogos.
E depois, assim, eu lembro dos meus primos jogando Turbo Game, né? Das antigas mesmo, viu, gente? E aí eu fui jogando e tudo mais. Mas, assim, o primeiro jogo que eu lembro, assim, que realmente me marcou, que eu realmente eu tive consciência de jogar, foi Super Mario, né? Do Super Nintendo, não tem como. Clássico. Clássico. Super Mario World, você fala? É. Super Nintendo, beleza. Então, assim, foi o primeiro jogo, assim, que realmente eu falei assim, não, eu estou jogando, né? Aquela jogabilidade, assim, com consciência, até porque é um jogo muito difícil, né? Para uma criança, se você for parar pra pensar, até pra adulto. Até pra gente mesmo, né? E foi, assim, o primeiro jogo. E daí veio a época do Super Nintendo, e aí eu fui começando a jogar mais Super Metroid, Castlevania. Aí já veio o PlayStation, e aí veio a minha paixão, que hoje é a minha tristeza. Que é qual? Resident O Evil. Resident. Oh, gente. Resident tem história. Durante muitos anos ele foi assim meu jogo favorito mesmo, paixão total, até a chegada do 4, que aí foi a minha decepção com a Capcom. E eu vivi assim entre tapas e beijos com ela. Bem que você falou mesmo que você gostava do estilo meio terror, né? Sim, não? Survival, né? Total. Survival, nossa, é reina, tipo, eu zerei Silent Hill, tudo, Resident, Fatal Frame, eu tô apaixonada com a Nossa, Fatal Frame é muito foda. Eu arreguei. O Fatal Frame eu arreguei, não gostei não, era muito... Nossa, eu arrego demais, eu sou muito cagona. Foi muito pra mim. Nossa, não, jogo morrendo de medo, né? Mas jogo. Já tive caso assim de pular no videogame e desligar, porque eu tava jogando 2 horas da manhã sozinho em casa. Susto, não salvei nada, né? Do susto que eu tomei, mas gostava de jogar. Te entendo. Né? Nasce, você se apresentou como Natácia, recusa de chamar de Natácia. Então fala aí, Nasce. Então, né, gente, meu primeiro contato com os jogos foi na plataforma do MS-DOS. Eita, velho. Não sei se... Exatamente. Inclusive foi um dos meus primeiros computadores da Microsoft, né? E aí eu jogava então nessa plataforma do MS-DOS jogos como Robocop. Nossa, isso é bom. Elevator Action, Donkey Kong e vários outros jogos que eu não sei o nome ao certo. Só sei assim, lembrei só dos principais. E qual Donkey Kong é esse? É o Donkey Kong que ele jogava o barril, aí você tinha que... Pra arcade, esse é de arcade, clássico. Ah, é um emulador. Exatamente. Pois é, esse foi o meu primeiro contato de jogo, assim. Foi no MS-DOS. Depois, juntamente com o MS-DOS, eu passei pro Nintendo 64. Que é, assim, amorzinho da minha vida. Eu amo o Nintendo 64, inclusive tenho ele até hoje. O meu pai queria vender ele, eu falei assim, jamais, você não vai nem colocar nome. E eu jogo nele até hoje. E tá certo. A manete e tudo, então assim, tá lá guardadinho. E nele eu joguei o Super Mario 64, 007, Banjo-Kazooie, Donkey Kong, Pokémon, aí jogava tudo isso no 64. Ai, que delícia. Não, muito bacana. Depois eu vou chamar vocês pra jogarem aqui na minha casa. Com certeza. Isso que eu falo, que o mais gostoso é poder jogar. Você tem os 4 controles? Eu tenho um controle só, porque no 64, não. E o controle era gigante, né? Muito engraçado. Pois é, mas era, poxa. Parecia uma pata de dinossauro. É verdade, mas, nossa, eu odiava também o controle do Nintendo 64. Aquela coisa que é trambolhão estranhíssimo. Nossa senhora. Mas ó, justiça seja feita. Era o controle que revolucionou tudo. Esse controle do Nintendo 64, ele veio para revolucionar. Ele que trouxe todo o conceito de analógico que nós temos hoje. Com certeza. A Nintendo sendo Nintendo, né, gente? Exatamente, sempre inovando. Nintendo. Se você não gosta da Nintendo, eu não entendo. Certinho. Real. Então vai, Lola. E agora? Agora a sua vez aí. Não, ainda não acabei não, Davidson. Ela não acabou. Diacho. Então vai. Aí
ainda não acabei. Aí depois eu adquiri o PS2, lá eu joguei Resident Evil 4, Devil May Cry, aí eu joguei. Depois adquiri o PS3, aí do PS3, The Last of Us, zerei, God of War, Uncharted. Só jogão. E juntamente jogava também online, que é um joguinho que o pessoal não gosta muito assim, mas que eu adorava. Chamava Perfect World da Level Up. Né? Ah, eu frago esse jogo. É ruim, né? Que é um estilo de MMO, né? É. Tipo assim, Ninguém gostava. tinha um Ragnarok e Perfect World. Eu preferi jogar Perfect World. É, e o resto do World jogava Ragnarok. Os dois são ruins. Passa. Atualmente eu jogo D&D 3.5 e Vampira Máscara, né? Que não são gamers assim, mas são também um estilo de jogos, né? Sim, RPG Com de mesa, certeza. né? E jogo World of Warcraft. E olha que engraçado. Recentemente, um amigo meu me emprestou o PS4 dele. E eu estou jogando God of War, o último que lançou. Que delícia! Um jogão. Nossa, jogaço. E também devo jogar um Homem-Aranha que eu tô tem pouco tempo também. Ai, ele é lindo demais esse jogo. Eu tenho visto tanta gameplay dele, eu tô maravilhada. Não, eu também tô ansioso pra pegar. Ainda não peguei não, a grana tá curta, mas Eu vou. quero jogar. Ah, não. God of War é de lei jogar, né? Nossa. Com certeza. É aquele que faz parte, assim, da sua lista obrigatória, sabe? Você tem que jogar, porque senão... Isso é verdade. É jogaço, né? Grande chance de ser Game of the Year. É um jogão. Difícil of achar quem não gosta. O gênero preferido meu mesmo é um MMO mesmo, sabe? O basicão, assim, que eu gosto de jogar. É bem nerd mesmo. Nerd! Nerd! E é isso. Lola, passa a vez pra você. Ah, ela te deu permissão, Lula. Pode ir agora. Valeu, Ela bom. Ela vai lá. Muito obrigada. Então, eu venho do tipo de família que a minha mãe não deixava eu ter videogame porque estragava a televisão. Então, Meu Deus. então assim, quando eu era mais nova, eu não tive contato com videogame a não ser em casa de coleguinhas. Que eu ia, e aí, tipo, alguns amiguinhos tinham um Nintendo 64, tinha um Nintendinho, tinha um Play 1. Então, assim, eu sempre tive esse contato mais indireto, assim. Na minha casa, nunca teve videogame. Eu fui ter videogame agora, que, tipo, eu já tô casada e tudo mais. É mesmo? Mas o meu primeiro videogame foi o Xbox 360 que eu comprei tem 2 anos. Olha Nossa, assim, o meu primeiro que eu comprei, entendeu? Sim. Ô, Mas gente, assim- sabe como é que funciona aqui em casa? É tipo assim, nossa, precisa de trocar geladeira. Mas tem aquele joguinho ali que é tão legal, né? Vamos comprar. Prioridades. Tipo isso. Né? O casamento faz coisas, tá vendo? Ela, né, agora ela pode ser certeza, com certeza. Ah, não, aí quando uma gamer casa com um gamer, aí acabou. Já era. Acabou, gente. Aí o que acontece? Então, assim, até que eu completei uns 14 anos, aí eu comecei a ir na Lan House, né? Que tinha lá no bairro. E no centro também, eu estudava no IENG, a Natácia também estava lá. E eu ia para muitas lan houses ali no centro e acabou assim que meu primeiro contato com jogos de computador foi com CS. Com o CS 1.6 na época. E eu, assim, apaixonada com esse jogo. Então eu joguei muito, muito. Dos 13 até os 17 anos eu jogava, assim, diariamente. Saía da aula e ia pra lan house. Finais de semana também. Sempre me perseguiu. E aí na Lan House eu também conheci o GTA, que atualmente é o meu jogo favorito, mesmo tendo jogado vários, eu ainda guardo no meu coração o GTA Vice City, que foi assim, é o jogo da minha vida, eu sou apaixonada com esse jogo, assim, de já ter zerado algumas vezes, decorar a fala e essas coisas todas. Então assim, aí quando a gente comprou o nosso primeiro computador lá em casa, meus das minhas irmãs, eu já estava no 3º ano do ensino médio, e aí a gente comprou um computador, né, principalmente por necessidade.
E aí eu acabei instalando lá em casa alguns jogos também. Então, assim, depois desse momento dos 15 anos, como eu já era um pouco mais independente, eu comecei a procurar mais jogos, né? Então, às vezes, em algum fliperama lá no centro, que tinha aquelas máquinas arcade, né? Acho que hoje nem tem mais fliperama lá no centro de BH. Só no shopping, né? Porque antes tinha ali na Tamoios, em frente à igreja, São José, tinha um fliperama ali. E eu adorava ir lá jogar Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters. Aí tinha aqueles de... assim, só jogo maneiro, né, cara? Então... Eu tive esse acesso restrito, assim, quando eu era mais nova. E depois de mais velha que eu fui buscando mais e tal. E hoje eu tô aí. Esse ano eu tô super feliz. Eu montei meu primeiro computador gamer no início desse ano. Tipo assim, nossa, pensa uma pessoa feliz, gente. Que foi o primeiro computador meu que eu tive, assim. Que o que eu tinha em casa era dividido pra minhas duas irmãs. Então, depois eu tive um notebook, mas ele era com uma configuração inferior, eu usava ele mais para trabalho, de escola, faculdade. Então, assim, esse ano eu consegui montar meu primeiro PC gamer, meu marido me ajudou. Então, assim, eu tô muito feliz, posso jogar lá todos os jogos da minha vida, todo o tempo perdido. Oi. Perguntar, o seu marido é igual ao meu? Tipo assim, eu vou te ajudar a montar, eu vou te ajudar a escolher e tudo mais. Aí depois, na primeira, quando chega, tá tudo instaladinho, tá tudo bonitinho, instala aquele monte de jogo, não deixa você nem chegar perto. Olha, mais ou menos isso. A minha sorte é que ele também tem o computador dele. Então, quando o dele era um pouquinho inferior ao meu, quando eu montei o meu, então ele ficava assim, meio de olho e tal, mas eu não dava nem espaço, né? Goela que sou, não deixava. E aí acabou que a gente teve um probleminha, os nossos dois computadores queimaram, assim, nesse meio tempo. Caramba. A gente tá em processo com a CEMIG na justiça e tudo mais. E agora, no final do ano, do meio do ano, a gente remontou os dois. A gente teve que montar 2 computadores de novo. Então, agora sim que a gente tá mais voltando. Eu fiquei uns 6 meses parado, assim, só com o Xbox. Aí, assim, no Xbox, eu joguei muito os Tomb Raider, né? Que eu sou apaixonada com essa série. Aí eu joguei os 2 últimos, o 2013 e o... Rise of Tomb Raider. Joguei zerei tem pouco tempo o GTA V, que eu também me encantei com esse jogo. E aí, no videogame também, eu joguei o BF3, que eu não poderia deixar passar sem o FPS. E assim, aí me mantém assim. Mas o jogo, assim, meu jogo preferido da vida até hoje é o GTA Vice City. Divido, assim, o par ali com o CS, mas eu acho que foi a Nassi que falou a respeito de jogos com história. Então, ele me ganha pela história. Eu amo jogos com história. Eu tô jogando o Dying Light, que é sobre um pós-apocalipse zumbi, né? E tem toda uma história também, até mesmo política por trás. Então, eu adoro jogos com história. Agora, eu quero saber de uma coisa. Quando foi que cada uma de vocês se identificou como um gamer? Não interessa o que você vai julgar como gamer, cada um tem o seu próprio discernimento, cada um acha o que quer. Mas quando você se percebeu assim, como videogame era o seu principal hobby? Quando você se identificou que, poxa, eu sou um gamer, sabe? É meu principal hobby, é a minha principal atividade de lazer. O meu começou com Resident, né? Porque aí eu vi assim que muitas meninas não jogavam realmente assim na minha época, né? Eu comecei a jogar Resident com meus 11, 12 anos, né? E aí era um jogo assim, considerado difícil, mesmo porque também, gente, eu zerei a primeira vez a versão em japonês, porque era difícil de chegar as coisas aqui, né? Então, assim, a primeira vez que eu zerei o Resident foi em japonês, o Final Fantasy VIII também foi em japonês, né? Então, assim, pra você descobrir. E ainda eu consegui entender algumas coisas, já consegui entender que aquela magia era de raio, que ela era um pouco mais forte, que ela era mais bem mais forte, ou era de gelo. Aí eu já conseguia associar aquelas palavras ali que era gelo, ou então que era fogo. Então, assim, quando eu comecei a ver que eu tentava conversar com as meninas da minha sala pra poder falar dessas coisas, e era só eu, e aí eu começava a me... Nossa, isso daí é uma coisa assim, é um assunto importantíssimo.
Porque, por exemplo, assim, na minha sala, especialmente na graduação, e a gente deve chegar a esse assunto mais adiante, era muito difícil conversar com as meninas porque nenhuma jogava. É verdade. E isso acabou acontecendo assim. O meu mundo, igual eu falei, ele é muito masculino, né? Eu cresci né, no meio de homens, né? Porque meus pais são separados, eu morava com meu pai e morava com meu irmão, então assim, meu primo ia direto pra casa do meu pai. Então eu convivia mais com homens. Exatamente. E aí eu me vi convivendo cada vez mais com homens, justamente porque eu queria conversar sobre videogame, eu queria saber dos jogos que estavam lançados. Porque naquela época não tinha internet igual, né, tem hoje em dia. Você tinha que ficar sabendo através dos amigos, através de revistas. Isso mesmo. Então, ali que eu percebi, porque eu conversava com os meninos e vocês falaram a questão do fliperama, né? Eu morava em Lagoa Santa na época e tinha um fliperama lá e tinha também aquela questão de aluguel de videogame, se alugava a hora. Sim. Eu pegava lá pra poder, por exemplo, verificar um jogo novo, né? Que eu queria ver, que eu queria que meu pai, alguma coisa assim, eu ia primeiro nesse lugar e jogava. Ou então simplesmente eu ia pra lá pra poder passar a tarde, né? Jogar alguma coisa diferente que eu não tinha em casa. E aí eu via que assim, os meninos ficavam olhando assim pra mim com cara de assustados, né? E uma vez o dono chegou assim pra mim e falou assim: nossa, eu amo quando você vem aqui, porque o meu lucro aumenta. Ele falava assim que quando os meninos veem que você tá chegando aqui, eles tudo entram e querem jogar. Olha só! E já tirei muita ficha de menino, né, nas máquinas de Ficava papando ficha. Desse jeito. Aí, assim, eu vi, assim, que eu tava ali sozinha, só eu, né? E eu sempre gostei meio de ser, assim, meio underground, meio diferente. E aquilo dali foi assim, além de eu gostar do jogo, porque eu me sinto vivendo uma outra realidade, eu tenho a capacidade de viver outras histórias, né? Eu gosto de RPG, eu gosto muito de jogo de terror, eu sou fã da Jill, né? Hoje em dia eu gosto muito de Dark Souls, de Bloodborne, então eu me sinto lá como a Undead lá, né? Então, assim, eu gosto de viver essa história, então aquilo que ele foi fomentando mais ainda, e eu queria conhecer mais jogos, finalizar mais jogos, né? Então foi assim, um pouco assim, da experiência de jogar e também essa questão assim, de ver que eu tava entrando num mundo que era considerado proibido pra menina, né? Apesar que eu tenho primas que jogam. Eu tenho uma prima que joga assim como eu, gosta mais ou menos dos mesmos estilos. Mas era só nós duas, um mundo de homens, era um mundo proibido, né? E aí, quando você vê que você vai finalizando jogos que os homens consideram difícil, né? E igual eu já escutei muita gente falando assim, mas como assim você já zerou esse jogo? Como assim você passou por tal chefe? E aí eu ficava assim, mais feliz ainda, né? Aí vinha aquela questão do desafio. E isso é até uma questão, né, que tô terminando minha pós agora em desenvolvimento mobile, e aí tinha uma cadeira a respeito de jogos, né? E aí falando essa questão do game design. E falando uma das características, por exemplo, que o homem, geralmente, ele gosta de desafio. Ele gosta de ter o controle, né? Aí eu ficava assim, gente, eu sou um homem, então, porque eu gosto de ter um desafio que eu tenho controle. Características, isso que a gente falou, né? Jogo de mulher. Infelizmente, tem estudos que apontam que tem essa tendência, né? Mas aí tem um monte de mulher que desafia a ciência, né? Tipo, nossa, desafia a ciência, isso mesmo. Lola, quando você se percebeu gamer, quando você se percebeu como principal atividade? Então, eu percebi, na verdade eu descobri esse adjetivo gamer depois que eu fui vendo e falei, olha, eu acho que eu me encaixo aqui. E aconteceu muito parecido com a questão da época também, porque na época menina não jogava videogame, então jogava só joguinhos fofinhos, assim. Eu fico até zoando sobre o The Sims, porque principalmente na época da escola, eu vi os meninos falando sobre, sei lá, sobre Street Fighter e as meninas falando sobre, sei lá, um joguinho da Barbie, sabe? E eu ficava assim, nossa, mas eu gosto de Street
Fighter mais do que o joguinho da Barbie, sabe? Então, assim, aí na época que eu comecei a ir pra Lan House, o Davidson lembra a Lan House que tem ali em frente à casa do Mansur, ficava lotada, tinha muita gente na Lan House e muito homem, tipo assim, as meninas que estavam lá estavam pra ficar na internet, meninas jogando, é muito difícil. Assim, eu já cansei de me pegar, assim, só eu na Lan House jogando, olhar pra trás, todos só homens jogando também. Sim. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a frequentar Lan House, fiz algumas amizades dentro da Lan House, principalmente no centro, que eu saía da escola e ia para uma Lan House que tinha ali perto do Maleta, no centro ali. E foi nessa época, assim, que eu me via com mais contato, que eu via fazendo aquilo que, tipo assim, eu adorava. Qualquer R$2 eu ia pra Lan House gastar na hora, né, que era uns 50, R$2. E foi nessa época, assim, igual eu falei, eu não tive muito contato quando eu era tão mais nova, pelo fato de não ter console, não ter computador em casa. Mas a partir do momento que eu criei essa independência, assim, de poder sair pra ir numa Lan House, então poder sair pra ir pra depois da aula, eu percebi que aquilo ali seria um hobby, assim, pra vida. Então, até hoje, assim, eu conheço, acho que poucas meninas que jogam, mas ainda assim eu conheço mais do que antes, né? Hoje eu tenho uma amiga, assim, que ela é fissurada com jogos, então eu troco muita ideia com ela. Mas no mais, assim, são mais caras mesmo, o meu marido mesmo, que eu percebi, assim, também me deu muita... Me ajudou, não é que me ajudou, mas assim, me mostrou muita coisa nova, né? Nesse mundo gamer, então... com certeza, me apresentou muita coisa, muitos jogos, assim, que eu não conhecia, e ele, tipo, viu que eu gostava do estilo X, me apresentou vários jogos do estilo X. O próprio jogo de terceira pessoa mesmo, além do GTA, ele me apresentou vários outros do gênero. Então, eu percebi, assim, que eu tava bem dentro dessa área, mais ou menos com uns 15, 14 anos mesmo, que foi na época das Lan House, assim. E hoje eu já me vejo totalmente nessa. Eu, diferente das meninas, eu nunca precisei ir na Lan House. E nem também jogar, por exemplo, convidar os meninos pra jogar, por exemplo, Street Fighter e etc. Pera, então, Patricinha, hein? Bem que sabia, Patricinha mesmo. Não, mas aqui, eu tinha videogame em casa, mas não. Nossa, eu vou ficar aqui. Vai embora. Mas aqui, é muito divertido você ir no fliperama e tomar vista de cara, você não tem noção. Eles não se conformam. Isso é verdade, isso é verdade. Solitário. Então, assim, eu sempre fui de jogar muito sozinha. Então, assim, comecei a jogar desde cedo também. Eu gosto, assim, das histórias mesmo e jogar por diversão, sabe? A minha relação com os games é super tranquilo. Mas, assim, jogava com minha irmã também. Minha irmã também gosta muito de jogos. E a minha resposta é mais rápida, eu acho, de todas. Não tem muito segredo assim, não. Então basicamente uma experiência single player. Exato. Érica, eu achei bastante interessante. Aí você citou o fato da sua pós-graduação, de você estar... de que houve uma tese, né, de que mostrou pra você que no design dos jogos, os homens tendem mais para jogos mais violentos, para desafio, competição, e mulheres mais pro casual. Mas houve algum contraponto? Tem alguma coisa mostrando os dois lados, mostrando quando a regra ela não é válida pros dois lados, ou é quando ela vale pros dois lados de forma igual, ou não? Tinha sim o contraponto para mulheres, né? Mas assim, jogos mais, como é que fala? Sociais, né? De colaboração. Eu acho que é tipo esses jogos de Facebook, não sei, né? De pegar um bichinho e cuidar, entendeu? Mais esses jogos assim, colaborativos, tá? Elas, sociais. As mulheres, elas tendem mais para esse lado. Então, assim, tem um estudo sim, porque eles estão tentando trazer mais mulheres gamers, né, pra poder consumir, porque essa é a verdade, né, é uma indústria, então eles fazem um estudo pra poder saber qual que é o perfil do consumidor, e aí foi traçado esse perfil. Os homens, eles são mais agressivos, então eles vão gostar mais de jogos tipo GTA, tipo Dark Souls, onde você, né, tem que manter um controle ali do ambiente, tem um desafio, tem violência, porque, né, homem gosta de violência, isso é o que eu tô falando.
falando, não, né? Eu estudo. As pesquisas. Com fundamento científico, né? Essa pesquisa que você fez, desculpa só interromper, eu quero tentar entender. Pesquisou mulheres, um grupo de mulheres, é isso? Então, na verdade, eu não fiz a pesquisa, tá? Isso é o conteúdo teórico do meu curso. Foram realmente pesquisadores da área, escritores de livros de game design que fizeram essa pesquisa. Não, bem legal. Agora, pra vocês três, começando por você, Érica, e o que você acha disso? Agora eu quero a sua opinião. O que você acha? Você concorda? Você acredita que esse tipo de comportamento diferente, ele é uma coisa simplesmente genética? As pessoas, homem é diferente de mulher e ponto? Ou você acredita que há algo aí cultural? Porque meninos e meninas, quando criança, não são apresentados com o mesmo conteúdo, né? Os pais, eles dão videogames para meninos e, sei lá, dão bonecas para meninas. Olha, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Porque a gente sabe que, cientificamente falando, estatisticamente falando, as mulheres, elas vão tender mais para uma questão mais social. Elas escolhem mais profissões, como ser professora, como ser psicóloga, e os homens, eles tendem mais a fazer coisas de exatas, uma engenharia, né? Uma ciência da computação. Eu falo isso porque quando eu comecei a fazer faculdade, eram 50 pessoas, tinha 5 meninas. Afinal, só eu formei. Só tinha eu de mulher. Então, assim, a gente sabe que tem essa tendência, até por questões de estrutura cerebral, porque a evolução de homens e mulheres foi diferente, né? A gente vê as diferenças físicas e psicológicas, mas eu acredito também que tem uma questão, assim, cultural. Assim, eu sou meio fora da caixa, porque o meu pai é fora da caixa. O meu marido até brinca comigo, né? Seu pai não criou uma menina, seu pai criou um soldado, porque meu pai é militar, ele criou, assim, meio no meio realmente de homem, no meio militar e tudo mais. Mas eu vejo, assim, igual eu tenho uma prima, por isso que eu falo, eu acho que tem a tendência, né? Porque ela tem uma irmã, a irmã detesta videogame. Ela já joga igual eu, ela gosta realmente de survival. A gente zerou Resident junto, zerou Silent Hill juntos, a gente troca ideias. Jogos não precisa ser necessariamente violência. Por exemplo, olha o Nintendo 64 que eu joguei. São jogos legais, sabe, de aventura, e que foi introduzido, assim, pra mim, como mulher, e que são jogos, assim, fantásticos, né? Então eu não acho que seja só violência também. Eu acho que... A questão também é o desafio. Eu falei, assim, a questão da violência, mas a questão do desafio extremamente elevado, eu não estou diminuindo a capacidade, até porque eu sou mulher e eu batalho muito pra tirar, né, esse estigma que muita gente fala. Mas é uma coisa assim, que é fato, é que no mundo do videogame, vamos pegar o Super Mario mesmo, igual a gente falou aqui, ele tem um grau de desafio elevado, é isso que eu tô falando, entendeu? Essa questão, gente, porque esse é o estudo, essa questão do desafio, não é a questão assim de ser agressivo, quando eu falo agressivo do desafio. Isso é uma questão de preferência. Por exemplo, o Sonic mesmo. Eu lembro que a minha prima ganhou um Master System e ela deixou de lado, enquanto eu gostava de jogar. Aí eu ia lá, ia passando as fases tudo, elas começavam a chorar, porque eu passava as fases. Mas na hora que elas morriam na fase, elas começavam a chorar de novo também. Era complicado. Mas eu gostava do desafio. Eu tenho essa característica minha, porque eu sou assim para todas as coisas. Elas gostam mais de colaboração. Tanto é que as minhas primas, todas elas foram para a área de medicina, né? Olha aí, nasce. E eu fui contra, né? Vai deixar barato? Não. Médica aqui. Não, gente, eu sou da área de exatas. Então, assim, eu falo isso porque no andar de cima, onde eu fazia faculdade, era só mulher e era psicologia. Entendeu? No andar de baixo só tinha eu de mulher. E era o quê? Matemática e ciência da computação. Então, assim, o que eu quero dizer assim, elas foram mais pro lado social, pro lado de biologia. Então, assim, isso não volto a falar, não sou eu que tô falando isso, até porque eu sou contra essas coisas de colocar estereótipos e tudo mais,
mas a gente sabe que tem tendência. Tem isso, existe. né? Aí existe e estatisticamente a gente não pode ir contra números. São estudos que mostram isso, com toda a metodologia científica por trás. Então, assim, então, da mesma forma que tem esse lado, eu vejo também assim, os meus tios não me incentivaram, porque quer queira, quer não, tem aquela questão da brincadeira de menino, mas também eu vi o outro lado, igual a minha prima, tem uma irmã, por que ela gostou de videogame e a outra não? Então eu acho que tem os dois fatores. Inácio, e você? Qual que é a sua opinião? Você acha mesmo que tem essa divisão, ela é natural? Na verdade eu concordo com o que a Érica falou, sim. Tem uma tendência, sim, das mulheres, elas quererem menos desafios e estarem associadas, sim, a essa parte mais humana, além de exatas. Eu não sou exceção da regra, eu tô confirmando. Eu gosto mais de me divertir mesmo. Engraçado porque eu li também, o número de mulheres tem crescido bastante na indústria. Então, queira sim, queira ou não, eu acho que também com as gerações novas que estão vindo aí, vão se interessar por gamers, sabe? Eu, por exemplo, amo gamer violento. Eu amo gamer violento. Eu acho que também tem essa questão de que a indústria também, ela começou a perceber e fazer jogos mais equilibrados, entendeu? Jogos que agradam tanto mulheres quanto homens. E eu digo mais, essa questão, como você falou, as gerações estão tá passando e tá crescendo o número de games. Eu agora, eu tô esperando um menino, né? Descobri ontem que é um menino. Mas eu já conversava com meu marido, né? Que se fosse menina, eu gostaria de que ela sentasse comigo e jogasse. Então, assim, a minha mãe não me apresentou o videogame. Quem me apresentou foi meu pai. Mas se eu tivesse uma filha, quem ia apresentar o videogame pra ela seria eu. Então, exatamente. Mas Inácio, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, se você só errou na pronúncia aí. Você disse que gosta de games ou você gosta de um gamer violento? Eu, hein? Não, calma. Não sei, tô só perguntando, né? Vai que... Não, são jogos violentos mesmo. A gente nunca sabe do gosto das pessoas. Eu gosto de jogos violentos, mas assim, nada assim pra poder desafiar alguém, sabe? Pra jogar de boa mesmo. E a mulher tem essa tendência mesmo a não ser tão desafiadora, jogar porque gosta, né? Então tá bom. Apesar que eu sou muito assim, né? Eu me desafio constantemente, né? Então tem essa questão também. E você, Lola? Você acha que você é a exceção da regra ou você faz parte da regra? Qual os dois lados do espectro que você tá? Eu acho que eu sou a exceção da regra também. Totalmente exceção da regra. Eu gosto de ver cabeça explodindo, eu gosto de ver corpo voando com a minha granada, eu gosto de quando eu tô lá na FPS jogando e eu vejo lá esmaga crânios, eu falei, essa sou eu, esmaguei crânios aqui. Mas, tipo assim, eu acho que o que acontece? Eu acho que também tem um pouco dos dois. A mulher realmente já nasce mais com esse tato, né? De contato humano. Igual ela falou, a mulher vai mais pra área de RH, vai pra área de psicologia. Eu também tô, igual a Érica, fora da curva, assim, eu tô fazendo análise de desenvolvimento de sistema. E na minha sala são em torno de 50 pessoas e somos 6 meninas. Então, assim, você já começa a perceber que são meninas assim, que realmente são a regra, são a exceção da regra, né? Ainda tá muito pouco, se você pensar em estatística, ainda é muito pouco. Exatamente. Mas, Lola, quantas meninas? Só uma? Só você? Não. São 50 pessoas, mais ou menos, e somos 6 meninas. Tá. Só que, agora no primeiro período, a gente tá fazendo matéria junto com o pessoal de redes de computadores. E eu percebi que dessas 6 meninas, 4 são do fundamento de rede de computadores. Então, quando separar no segundo período, vai ter só eu e mais 2, mais ou menos uma turma de 25, 30 caras. Tá. Entendeu? Prepara, tá? Porque o resto da sua profissão vai ser só isso.
Inclusive, eu tava até conversando. Eu imagino, eu tava até conversando com o menino da minha sala outro dia, e ele montou uma empresa na área de programação e tudo mais, e eu perguntei pra ele sobre como é o mercado, né, pra mulher nessa área, e ele foi bem sincero comigo, mandou real, que é bem difícil mesmo, que existe muito preconceito, que tem vaga de emprego que se tiver uma mulher e um cara disputando, o cara é chamado só pelo fato de ser homem. Infelizmente. É por conta desse lance da concentração. Eu acho que, assim, cientificamente ou biologicamente falando, eu não sei se o homem tem esse mais foco, mais concentração. Então, por exemplo, principalmente na área de programação, que é muito código, eles dão preferência para homens, entendeu? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu não sei, então eu acho que eu tô completamente fora da curva, porque muito pelo contrário, eu nunca tive dificuldade, eu nunca vi dificuldade em relação a isso. O que eu posso falar é o seguinte, que realmente o número de mulheres na área é pouco. Mas pelo que eu vejo, não pela dificuldade de entrar no mercado de programação, mas tem pouca gente. Entendi. Então que bom, tomara que realmente seja essa a realidade. Mas enfim, então eu acho que, assim, além de ser uma questão biológica mesmo, né, natural, eu acho que entra muito o lance social, porque desde quando a gente é bem novinha, a gente não é, com exceção da Érica, né, a gente não é inserida no videogame. A menina geralmente ganha uma panelinha quando ela tem 6 anos, e o menino ganha um videogame, entendeu? Então, tipo assim, a gente acaba que não tem essa inserção das pessoas ao nosso redor. E fora o que a gente costuma ouvir, que é jogo de homem, tem violência, coisa de homem, assim, violência no jogo, né? Então, às vezes, quando você fala que gosta de FPS, ou que gosta de GTA, ou até mesmo que gosta de MMORPG, um Dota, um LoL, a galera meio que, tipo, acaba se surpreendendo mesmo, sabe? Mas eu acho que... Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu. De eu evitar de falar que eu era mulher em jogo. Isso rola demais. Eu faço. Depois eu vou contar. Eu sei que a gente vai tratar desse tópico, eu vou até comentar uma coisa muito engraçada que aconteceu hoje. Vou comentar com vocês. E aí, o que acontece? A indústria, obviamente, ela percebe isso, igual a Érica falou, a indústria quer vender. Então, acaba tentando colocar as mulheres mostrar para as meninas de maneira lúdica. Por exemplo, aquele jogo lá, o Last of Us. O jogo, ele é, tipo, muito bonito, mostra a menina, o pai dela, aquele cara lá, e pá, aquela coisa toda. Só que é um jogo violento, mas mostra a parte mais, assim, entre aspas, mais fofa, mais bonitinha, entendeu? Então acaba que você vê tanto homens quanto mulheres jogando muito esse jogo, sabe? Então, obviamente tem... Lola, e também tem a questão da representatividade, né? Você falou em jogos incríveis como The Last of Us, tem a parte 2 agora que vai ser jogada com a Ellie. Isso mesmo. Exato. São mulheres. Ela tem a namoradinha lá, né? Ela tem a namoradinha, Parece que são pessoas de verdade, são mulheres que representam uma mulher de verdade. Tem o Tomb Raider. Com certeza. O reboot, ele é incrível. Não, e ela é uma menina assim, foda, sabe? Eu amei jogar esses dois jogos aí do início dessa trilogia aí, porque são sensacionais, sabe? Você vê ela realmente como uma menina. Você se identifica, sabe? Tipo, ela, tipo assim, tá ali correndo atrás, independente se ela é fodona, se ela escala montanhas. Ela é. Sabe? Se ela tira flecha de napalm, independente disso, sabe? Você vê que ela é É o que me deixa triste, por quê? Porque no jogo elas são fodas, mas quem tá jogando que é uma mulher, muitas vezes não é considerado foda pros caras que tá jogando também, né? Isso é mesmo. Não, mas isso a gente... não é verdade. Verdade, é. Isso é verdade. E não importa o quanto você é boa, eles sempre vão colocar a sua credibilidade de game. Entendeu? E nossa, total. Né? Por isso que às vezes a gente não fala que a gente é mulher em jogo. Não,
E assim, eu pego exemplos assim. Então deixa eu botar então, já que vocês estão puxar essa bola aí, segue com ela então. Quais de vocês aí já tiveram que passar por esse aperto, ter que admitir que é mulher ou que não é mulher? Qual foi a experiência de vocês aí com esse problema? Ah, eu já tive algumas vezes. A questão não é se passar por homem, a questão é você não falar que é mulher, entendeu? Eu não sei, por exemplo, MMORPG tem muitos homens que fazem personagens mulheres, né? Muito. Uhum. Tem muito isso. Então, assim, você queira ou não, ele acha que você é um homem também, entendeu? Uhum. Então, omite, você não fala nada. Aí. É isso mesmo. Tá, mas então você nunca admitiu, você sempre omitiu, sempre? Você nunca falou que você era mulher, você nunca se mostrou nos jogos online? Olha, já teve casos sim que eu já falei que eu era mulher, mas por exemplo assim, já teve caso, por exemplo, a gente tava numa dungeon jogando, e aí, por exemplo, eu errei alguma coisa, e aí por eles saberem que eu era mulher, eles falavam, tá vendo, uma mulher ali errando, deixa com a gente, confia na gente, fica atrás, entendeu? Então tem essas coisas. Se você falar, se você errou no jogo e falar que é mulher, acabou se você tiver num grupo. Acabou. Isso é foda, né, velho? Isso é mata de raiva. Exatamente isso. E o que acontece? Eu ia ter comentado uma situação que eu lembrei agora. O que acontece? Eu jogo Warface atualmente, é um jogo de FPS online e tem o modo co-op e também tem PVP, né? De time vs time, player vs player. Então o que acontece? Lá no Warface existem os clãs. Por exemplo, o clã que eu tô atualmente, eu e o Pelinho, meu marido, a gente conversa muito pelo Discord. Então a gente entra no Discord, monta uma line e vai jogar. E aí, o que acontece? Tem umas missões que são mais longas de galera, assim, que são as missões cooperativas, são de sobrevivência. E aí, por exemplo, o que acontece? As missões são mais difíceis, que são nível pro. Aí a galera tem as posições, né, pra cada classe. Eu costumo jogar muito de sniper, que eu sempre gostei desde o CS. E aí, o que acontece? Eu percebi uma coisa, duas coisas, na verdade. Uma, galera fica assim, ô Lola, você fica ali naquele ponto ali, e aí quando o bot vier, você atira, beleza. Aí vai passando, tipo, a fase, você vai vendo que naquele canto que ele me colocou, aparece, tipo, 3 bots. E o resto da galera tá nos outros pontos estratégicos, estão matando bot pra caralho, sabe? E aí, tipo, não é porque é a minha classe que tá no ponto estratégico. Não, porque às vezes um outro cara que também tá jogando de sniper, ele tá no outro ponto que tá vindo mais bot. Então é como se, eu entendo, assim, que é como se fosse, tipo assim, fica aí, porque eu acho que você não dá conta de matar muito ali em cima, não, sacou? Entendi. Se colocar então, isso é mulher. Isso. Estrategicamente. Tipo uma carta branca. Isso. Ah, tá. É sacanagem, né? Exatamente. Então, assim, isso acaba acontecendo muito. Eu não deixo de jogar por conta disso, sabe? Nem eu. E tipo assim, às vezes a galera, nem posso, a galera passa a cal, eu aceito, porque são pessoas que jogam há mais tempo, e o objetivo da gente é sempre passar a missão, entendeu? Então, tipo assim, o cara falou, fica nesse ponto aqui, fulano, porque ele não passa só a cal só pra mim, né? Passa pra todo mundo, quem tem mais experiência na missão, passa as posições. E acaba que, tipo, eu já percebi isso várias vezes. Ou então, tipo assim, você fica aqui, então eu vou ficar aqui te ajudando. Aí, tipo, o cara mata tudo na sua frente e você fica tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ontem mesmo aconteceu isso. Ele falou assim, Lola, sobe e fica em cima daquela torre. E aí eu subi. Aí ele pegou e subiu lá atrás de mim, ficou junto comigo e matou todos os bots. Ele pode descer. Aí eu ainda falei assim, uai, pra que eu vim pra cá então? Ele, é porque na hora que eu estivesse carregando, pra você matar os bots enquanto eu tava carregando a arma. Eu falei, tá, entendi então. Assim, sabe? Então, isso incomoda muito e também, acho que as meninas conhecem o termo que chama mansplaining, que é a arte, entre aspas, do homem explicar algo pra mulher que ela já sabe. Então, tipo, você tá lá atirando, mata aquele cara ali, gente, é claro que eu vou matar, ele tá vindo na minha direção, entendeu? Então, tipo, óbvio, né? Você tá tomando tiro, sai daí, não, gente, eu vou ficar aqui porque eu adoro tomar tiro, eu adoro morrer nesses jogos, né? Então, acontece, tipo, muito disso. Às vezes pode ser até de maneira inconsciente, sabe? E tal, mas é complicado. Eu sempre falo isso muito com a Paulinha, com meu marido, falando assim,
amor, você tá fazendo uma parada que não é legal. Já mandei pra ele até a explicação desse termo. Porque incomoda, sabe? Se eu tô ali jogando, se eu tô... o nosso jogo, assim, é patente, né, militar. Então eu já tô numa patente que não é tão baixa, mas também não é tão alta. Assim, então se eu tô aqui, se eu cheguei aqui, foi sozinha, foi jogando, foi perdendo, foi ganhando. Tipo assim, no final da line fica lá a classificação do primeiro ao 5º lugar. Aí muitas vezes que eu fico em primeiro, você ouve os caras falando, ai, travou aqui. Nossa, deu lag, não consegui matar ninguém. Nunca é porque você jogou bem, né? Exatamente. O jogo não aconteceu. Ou eles simplesmente não acreditam. Eu já escutei assim, tipo, mas você joga esse jogo? Nossa, mas você fez isso no jogo? Como assim? Exatamente. Eu topo? Uai, como assim? Eu tenho competência pra isso. Exatamente. Uma hora eu aprendi, né? Mas não é muito se alguém realmente chegar assim e falar assim, não, beleza, você realmente joga bem. Eu acho que a pessoa que fazia isso, eu acabei casando com ela. Essa foi boa. É bem isso mesmo, viu? É difícil a gente passar por... Assim, eu não tô nem entrando numa outra questão, que é a questão do assédio. Eu tô falando ainda da questão que a gente é ainda minimizada, sabe? Inferiorizada. Mas eu acho que, assim, pra mim, o assédio me incomoda menos do que não acreditarem do meu feito. É porque o assédio eu ignoro, entendeu? É isso que eu ia falar. O assédio a gente... É igual uma balada, entendeu? Não deveria ter, mas a pessoa ter dúvida sobre o que você faz é pior, entendeu? Tá. Isso eu concordo. Porque ele tá te Isso priorizando. eu concordo. É só por ser mulher. Exatamente. Isso. Não é puramente por você ser mulher. Exatamente. Aí é foda. Gente, Isso aí é complicado. Davis, Oi. eu vou ler uma coisinha aqui pra vocês que eu encontrei. É rapidinho. É uma matéria da BBC, março de 2017. E o título tá assim: maioria entre gamers no Brasil, mulheres, enfrentam preconceito e assédio. Um levantamento de 2012 revela que 63% das 874 jogadoras entrevistadas pelo blog Taranã já sofreram assédio em jogos online. Em alguns casos, as jogadoras são obrigadas a ouvir comentários machistas, do tipo, volta pra cozinha, volta, já terminou de lavar a louça? Ou então, pega uma cerveja pra mim. Em outros, são vítimas de propostas indecentes e cantadas ofensivas. No mundo dos gamers, aí quem falou foi uma menina que representou o Brasil, que ela se chama Carol, que ela chegou e falou assim: no mundo dos games não existe sexo forte ou frágil, jogamos de igual para igual. Mesmo assim, sofro pressão, não só de jogadores, mas de espectadores e patrocinadores. Se meu time joga mal, sou sempre a culpada. E ela se queixou disso. E aí, o que vocês acham? Isso é foda, cara. É um absurdo. Nossa, isso aí é complicadíssimo. Você vê, né? A menina tá lá representando o país num campeonato mundial. Dá alguma coisa ruim, a culpa cai em cima dela. A sentença é pior pra quem é mulher, né? A sentença é sempre pior pra quem é mulher. É foda, né? O time perdeu, não é porque os players jogaram mal. Porque tinha uma menina no time. A coisa é mulher. Se tivesse ela lá... Exatamente. E culpa ela. Exatamente. É algo completamente subvertido, né? Exatamente. O time não jogou mal. É tenso. Imagina. É aí que entra também o lance de ser cultural, sabe? Às vezes pode ter muita menina que desiste de jogar por conta desse tipo de comentário, sabe? Tem, com certeza. Por conta de comentário machista, de assédio. A menina joga bem, tá lá. Independente se ela joga bem ou mal, ela tá aprendendo a jogar, em algum momento ela vai jogar bem, sabe? Mas, tipo, ela já é desmotivada por uns caras que só querem, sabe? Tipo, não querem saber se ela joga bem ou mal, só quer saber que ela é mulher e que mulher não deve estar ali. É como se eles nunca tivessem sido iniciantes naquele jogo, né? É tipo isso. Eu até falei que quando eu tiro a ficha de um homem, eu ganho dele, né, num PVP, eu fico muito feliz.
sabe? Porque aí, se a pessoa, né, o PVP ainda é mais difícil porque eu até escolho nicks mais neutros, até pra evitar, eu não sou aquela pessoa que eu gosto muito de jogar muito online, né, dependendo do jogo, porque eu sou meio loba solitária. Mas aí, no caso, assim, você tá no fliperama, você tirar a ficha do cara, sabe? Tipo, às vezes você tá lá jogando, você tá jogando contra o computador lá de boa. Aí já aconteceu comigo, do cara chegar assim e falar assim, ai, eu vou tirar sua ficha, porque isso é um absurdo, uma mulher jogando, que não sei o que lá. E eu cheguei e dei um cara, entendeu? Então, isso pra mim foi ótimo. Eu vou pegar e mostrar pra pessoa ali e falar assim, não, mãe, respeito eu sou gamer. É né? isso mesmo. É a doce vingança, né? Você desfruta dela até o máximo. Mas eu acho que assim, somos poucas as mulheres que temos esse pensamento de não se diminuir, muito pelo contrário, passar por cima, entendeu? Porque, infelizmente, acho que pra tudo, assim, as meninas ainda têm o pensamento de... Não pensamento, mas elas ainda se deixam levar por esse tipo de opinião. Exemplo, fora dessa área. A mulher que usa batom vermelho tá, sei lá, tá querendo ser cantada. Mulher que usa roupa curta. Aí a mulher deixa de usar roupa curta, deixa de usar um batom vermelho, uma maquiagem, pra não ter esse tipo de coisa. Ao invés de simplesmente usar e mandar o cara pra aquele lugar, sacou? E ela tá reforçando o estereótipo, né? O preconceito. Exatamente. É foda. Mas rola também, a gente fica com receio, né? Você tá num lugar, você tá sendo maltratado, os caras estão ali comentando, falando mal. Isso desmotiva mesmo, sabe? Por isso que eu tô falando, somos poucas as que ignoram e seguem o Chegam baile. até enfrentar, né? Porque Exatamente. Eu sou bem afrontosa. Outro dia, porque o meu nick é Porra Lola lá no jogo. Hoje mesmo um cara já me chamou ali, oi, me passa o seu zap. Eu falei, que? Tipo assim, aí teve um dia que a gente tava jogando e aí o cara veio comentar do meu avatar, que é um avatar feminino, que no jogo que eu jogo ele ainda tem que ser comprado, não existe avatar feminino, só masculino. E aí, tipo assim, o cara veio falar, lá tem mulher na line, que não sei o que, mulher tem que ir pra cozinha, uma coisa assim, sabe? Vai pro tanque. Aí eu virei e falei assim, cara, eu vou pro tanque, mas eu ainda matei mais cara que você. Então eu vou pro tanque matando gente que fez. Saca? Então rola mesmo, gente. Não deixa mesmo, não. Tá mais que certo mesmo. Meninas, estão terminando nesse bom astral. Deixa um recado aí pras mulheres, pras meninas gamers do Brasil. Qual que é o recado que vocês deixam pra elas? Então, meninas, nunca desistam de jogar, porque jogar videogame é muito bom, né? Você pode viver experiências fantásticas, igual eu falei, eu gosto, porque eu gosto de pensar assim, por exemplo, o meu Final Fantasy favorito é o 10, e eu gostava de pensar que eu era a Yuna. Tem várias personagens femininas fantásticas que representam a gente bem, e você pode viver histórias incríveis e se desafiar ou apenas se divertir, mas é um entretenimento muito, muito gostoso. E não deixa se abater se alguém falar que você joga mal, até mesmo porque às vezes você tá aprendendo aquele jogo, ou então simplesmente você joga mal mesmo. E eu conheço muitos meninos que jogam muito mal, entendeu? Tem gente que faz lá no Resident e tá aí anos jogando Resident e joga mal, né? Mas problema se você joga mal, né? Eu acho que tem jogo que eu jogo mal e tem jogo que eu jogo bem. Eu acho que não é questão de você jogar bem ou você jogar mal. É simplesmente tem jogo que você vai sair melhor e tem jogo que você não vai ir tão bem assim. Mas o interessante é você se divertir, é você se distrair, né? Igual às vezes as pessoas ficam perguntando, qual rage você já deu no seu, em qual jogo? Eu falo assim, gente, isso nunca aconteceu comigo e olha que eu sou jogador de Dark Souls, né? Que é jogo pior pra você passar raiva, não tem, né? Nossa, mas não fala não. Então, assim, quando eu começo a ver que eu tô morrendo, perdi lá 100 mil almas, eu paro de jogar. Se eu tô ficando nervosa, eu falo, tá errado. Eu pego e paro e vou jogar outro jogo. Porque videogame pra mim é diversão. Isso é pra me desestressar, é pra me deixar feliz. Então, assim, pra que eu vou ficar tacando o controle na parede, né? Isso pra mim não justifica. Então, assim, é muito gostoso porque você tem um mundo de possibilidades. Igual as meninas falaram, histórias
histórias riquíssimas para você conhecer. Eu aprendi muito inglês através de videogame, então você aprende muito. Eu, ano passado, tive a experiência de ir na Videogames Live e foi fantástico. Eu nunca tinha assistido uma orquestra e eu assisti e foi muito bom. Foi uma experiência cultural muito grande. Então, o videogame, ele não só enriquece a gente na parte da diversão, mas também na parte de cultura. Então, eu acho que, assim, você deixar de jogar porque um babaca tá te cantando ou um babaca tá falando assim que o seu lugar é na cozinha, é no fogão, isso é ridículo. E não tem importância se você gosta de jogo mais social. O importante é você gostar e aquilo dali tá te divertindo. Então essa é a minha mensagem pra todas as gamers. Bacana. Boa. Ô, gente, eu acho que a Erika falou, sobrou nada pra falar. Mesmo, garotos, mulheres, se divirtam principalmente, não desistam. Estamos todas juntas aí nessa luta. Tem que aumentar sim o número de mulheres. E é isso, não desista por causa de um cara babaca. Tô com você sempre. Boa. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Eu adorei ter participado desse bate-papo com as meninas, com você. E é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que valorizar as meninas que estão no meio, sabe? Tipo, assistam, procurem mais algum streaming de menina, alguma menina que tá fazendo alguma live, algum canal, né? Que tenha, tipo assim, e é igual a Erika falou, a gente não joga mal, às vezes a gente tá. Não é aquele jogo que você se dá melhor, sabe? Às vezes falta de prática, ou então é um jogo que não tem muito a ver com o seu perfil, mas a gente tem que estar sempre jogando. Se for pra desistir, que seja por um outro motivo, que não seja alguma pessoa falando que você joga mal, que você não pode estar ali, você pode estar onde você quiser, inclusive sendo a primeira do time, matando mais que todos os caras, inclusive sendo a menina, a maga fodona lá no RPG, entendeu? Então a gente sempre pode, deve estar nesse meio, que esse meio também é nosso. Não existe jogo voltado para homem ou para mulher, existe jogo para pessoa. Se você é uma pessoa, tem os olhos, ouvidos e boca, não existe jogo para gênero, não. Então não se apeguem a esse tipo de estereótipo, não se apeguem a essas definições que já são pré-colocadas pra gente desde nova. Busquem sempre pensar fora da caixa e no mais é isso aí, força pra nós. Vamos que vamos. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate. E é isso aí, galera. Quero agradecer demais as meninas. E você, se quiser acrescentar algo, fazer alguma pergunta ou nos dar aquele Hadouken por ter falado alguma besteira, envie o e-mail para gamecast@gameflash.com.br gamecast@gameflash.com.br e você poderá ter seu e-mail lido no próximo episódio. E a todos vocês que escutaram até aqui, valeu pela força. Nos avalie positivamente com 5 estrelas, dê um joinha, dê um curtir, independente da plataforma que você estiver ouvindo. Compartilhe nas suas redes sociais, que nos ajuda muito mesmo. Valeu por tudo e... I'm not even angry. I'm being so The Cake's Alive. right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces.